aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 13, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não a todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi isso que disse: e nem todos estáis limpos. Nós sabemos que nós estamos vivendo esse período que antecede a Páscoa. É um período, uma noite assim considerada marcante para todos os cristãos. Jesus ficou um tempo retirado. No domingo, ele entrou em Jerusalém e todos comemoraram com Jesus, todos começaram a receber Jesus e adoraram e exaltaram e disseram: Hosana nas alturas, bendita o que vem em nome de Jesus. Foi algo tremendo. Jesus entrou no burrinho, Jesus entrou majestosamente na cidade, naquela que seria a mesma cidade ao qual ele seria preso, seria julgado e passaria a cumprir a missão que o Senhor designou para ele passar. Nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e ele, quando ele esteve aqui na terra durante 3 anos e meio do seu ministério, ele preparou os seus discípulos para que estivessem aqui e que soubesse que ele precisaria passar por tudo aquilo. Os seus discípulos estavam preparados para esse tempo. Teve uma conversa dele com Pedro, e Pedro começou a falar com Jesus: ah, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso, não é necessário que o Senhor passe por isso. E Jesus tem uma palavra dura com Pedro, e ele responde para Pedro: arreda, Satanás, tu não conduz com as coisas do reino, eu vou passar, eu preciso passar por isso, é a minha missão. E Pedro não estava compreendendo, e quando também Jesus estava ali e ele cingiu aquela toalha, era um momento muito especial, era um momento de comunhão, um momento que ele estaria partindo o pão, partindo a ceia, aquela que seria a sua última ceia com seus discípulos. Jesus tinha caminhado com aqueles discípulos durante 3 anos e meio, era um período de ensinamento, ao qual Jesus, quando separou os seus 12, ele começou a caminhar com aqueles homens. Não eram homens sábios, letrados, nada disso. Eram homens simples, eram pescadores, eram homens da cidade, ali, homens simples da cidade.
agricultores, homens que trabalhavam ali, que tinham uma vida simples, e Jesus começa a chamar os discípulos, e quando ele chama os seus discípulos, eles abandonam tudo e vão seguir Jesus, e eles começam a seguir uma caminhada com Jesus, e nessa caminhada, nesse período de 3 anos e meio que Jesus está ensinando os seus discípulos, ele ensina como pregar o evangelho, ele ensina como seguir ao evangelho de seu Pai, ele ensina eles a obedecer, a andar em obediência, a seguir mesmo os mandamentos, e aqueles discípulos começam ali a seguir Jesus, e no início eles não sabiam nada, e Jesus começa a fazer os milagres, e Jesus começa a fazer os milagres, e os discípulos começam a andar com Jesus e começam a observar como Jesus fazia, e eles iam andando e Jesus ia mostrando, e eles iam conhecendo o evangelho, e eles iam caminhando com Jesus, e aí Jesus ia mostrando para eles como faziam, e aí nesse meio tempo Jesus fazia com eles junto, e aí Jesus colocava eles para fazer, e Jesus observava. E chegou o momento que eles já estavam prontos, porque Jesus já havia os preparado. Então Jesus reúne um grupo de 72 e fala: agora vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, vocês vão pregar o evangelho, e aonde vocês chegarem, se vocês forem bem recebidos, vocês vão estar ali com aquelas pessoas, vocês vão caminhar com eles nesses dias que vocês estiverem ali, e nesse período que vocês estiverem ali, vocês vão comer o que for servido. Agora, se vocês estiverem no local, se vocês chegarem no local, e nesse local que vocês chegarem, não o receberem bem, batam a poeira do pé e vão embora. Não era para insistir, porque Jesus não é invasivo. Jesus, ele fala conosco: abra a porta do seu coração. Eu sou a porta e bato. Alguém que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus não é invasivo. Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Ele declarou: eu vim a esse mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pela minha vida, se não for através de mim. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aquele que crê em Jesus é salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, nós sabemos que o cristão é aquele que crê em Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Aquele que sabe que Jesus veio ao mundo para resgatar o pecador do império das trevas. Ele veio pela minha, ele veio pela sua vida. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu estar conosco todos os dias. Ele escolheu caminhar conosco. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu estar caminhando conosco. Ele escolheu estar do nosso lado. E ele fala com você: você é importante. Você é importante. Se você entrou aqui, Jesus está dizendo para você nessa noite: eu marquei o encontro com você para te dizer que você é importante, para te dizer que eu escrevi a sua história, porque a palavra de Deus diz que antes mesmo de nós nascermos, antes de nós estarmos na barriga da nossa mãe, Ele já nos escolheu. Ele já nos programou a estar nesse mundo. Você é um privilegiado. Você foi um vencedor. Você nasceu.
Porque Jesus te escolheu, e se você veio nesse mundo, Ele projetou você, Ele te escolheu, Ele te amou, Ele está com você e Ele te diz: você é importante para mim. Jesus passou pela cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Nós acabamos de ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu João no capítulo de número 13, onde Jesus, na festa da Páscoa com seus discípulos, ele iria ceiar com eles. Mas antes de ceiar, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele cingiu a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos, porque ele tinha um ensinamento com essa atitude. Jesus queria mostrar que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Porque Jesus, no reino de Jesus, não tem hierarquia do melhor. No reino de Jesus tem aquele que é o filho, tem aquele que é a filha. No reino de Jesus tem aquele que é o servo. Então, como Jesus pega a toalha para lavar os pés, e há aquele confronto com Pedro, que quando vê aquilo acontecendo, ele fala: não, o senhor vai lavar o meu pé? Não, não vai lavar o meu pé, não. Então aí ele fala para Pedro: se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fica com medo, fala: não, peraí, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, ele quer lavar, pode lavar, Senhor, pode lavar minha cabeça, pode me lavar. Ele falou: não, eu vou lavar o seu pé, porque você já se banhou, eu quero lavar os pés de vocês. Naquele período, as cidades eram cheias de poeira, não eram ruas asfaltadas igual a rua do nosso tempo. As pessoas caminhavam naquelas ruas empoeiradas, e quando chegavam para sentar à mesa para participar da comunhão, do jantar, da ceia, como era o caso de Jesus, as pessoas sentavam muito no baixo. As pessoas sentavam porque a mesa não era uma mesa de tamanho normal, igual a mesa que a gente senta numa cadeira, não. Era uma mesa baixinha. Então o pé ficava muito próximo do local de alimento, porque eles sentavam ali com as pernas dobradas. Então era necessário que estivesse com os pés limpos. Então Jesus, quando viu que todos entraram e não tiveram como lavar os pés deles, porque não tinha um servo lá do lado de fora com uma bacia para poder lavar os pés dos convidados, para que os convidados entrassem ali naquele local com os pés limpos. Por isso Jesus pega, cinge a toalha ali, tira aquela toalha e pega aquela bacia e começa a fazer o serviço que era para o servo lá de fora. Porque para Jesus não tinha hierarquia. Jesus não se importava se ele era o Filho de Deus, porque Jesus está ensinando para nós que o que importa não é rótulo. O que importa não é se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é um evangelista, o que é que você é, se você é um missionário. Está importando que o maior entre todos é o servo, e ele queria ensinar isso para os seus discípulos, ensinar que ele veio como humilde, ele não veio em berço de ouro, porque se você for ver como foi o nascimento de Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num berço de palha, ele veio entre os humildes. Ele nos mostrou em toda a sua caminhada aqui na terra como que ele era. Ele veio para as pessoas marginalizadas da sociedade. Ele veio para aqueles que não tinham direito de entrar na sinagoga dos judeus, porque na sinagoga dos judeus eles exigiam muitas coisas. E Jesus não era assim. Ele veio para todos. Jesus não escolheu classe social. Ele veio para todos. Ele veio para aquele mais humilde pecador.
Jesus fez tantos milagres quando caminhou aqui na terra. Jesus curou pessoas importantes. Ele vai na casa de Jairo e ele chega ali no momento que todos achavam assim que nada mais tinha jeito, que a filha de Jairo já tinha morrido. Jairo fazia parte da sinagoga dos judeus. Ele era uma das autoridades da sinagoga. Mas Jesus chega ali na casa de Jairo, quando todos falavam assim: não tem mais jeito, não vai dar mais, não adianta, sua filha já está morta. E Jesus fala: não, fique todos aqui, a menina apenas dorme. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele encontra aquela menina ali e ele fala uma palavra, Talita cumi, que significa levanta. E aquela menina levanta. E aquela menina é restaurada pelo poder de Jesus. Jesus, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus curou o cego de nascença. Jesus operou muitos milagres quando caminhou aqui na terra. O que significa isso? Significa que ele é o Deus de cura, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus que transforma quadros, ele é o Deus que restaura famílias inteiras. Ele tem restauração para você, ele tem libertação para você, ele tem cura para você, ele tem milagre para você. Ele tem milagre para você. Ele opera na sua vida. Ele opera na sua casa. Ele opera na sua família. Nós sabemos que tantas pessoas buscaram pela presença de Jesus. E um caso interessante de uma pessoa que queria tanto encontrar com Jesus, mas a multidão era muito grande. Então ele era de estatura pequena, ele teve uma ideia: vou subir numa árvore. O nome desse homem era Zaqueu. E Zaqueu tinha um problema muito sério, que ele era um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos naquela época era odiado por todos. E Zaqueu subiu numa árvore e ficou lá de cima porque ele queria ver Jesus passar. Ele tinha uma sede muito grande de conhecer Jesus, então ele sobe naquela árvore. E quando Zaqueu sobe naquela árvore, Jesus passa. Em meio àquela multidão toda, Jesus passa. E a palavra de Deus fala que Jesus faz uma pergunta para Zaqueu. Zaqueu, desça agora dessa árvore, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Agora imagine Zaqueu. Zaqueu vendo Jesus ali, mandando ele descer. Ele achou que ele só avistaria Jesus lá de cima. Mas Jesus fala: desce, Zaqueu. Hoje me convém dormir na sua casa. Agora imagina o Zaqueu pelo caminho pensando: nossa, e agora? Jesus vai querer dormir na minha casa, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, ele vai ver tudo que eu fiz de errado. Ai, eu fraudulei tantas pessoas. Ai, eu cobrei imposto a mais. Imagina Zaqueu pelo caminho, com a mente pensando: o que eu vou fazer agora? Ai, o que será de mim? Agora o que eu vou fazer? Ai, imagina ele pensando pelo caminho. E quando ele chegou na casa dele, ele já sabia o que fazer. O coração arrependido dele já disse para Jesus: quem eu pequei, em quem eu fraudulei, em quem eu cobrei impostos abusivos, eu vou restituir 4 vezes mais. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Jesus declarou: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansado e oprimido, ou cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja carregando fardos tão pesados nas suas costas. Talvez você tenha passado dias tão difíceis. Talvez na sua vida você tenha enfrentado tantas guerras, tantas tribulações, tantas dificuldades nas áreas da sua vida. Não importando a área, pode ser na área financeira, pode ser no relacionamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na área física, na saúde, você esteja enfrentando dificuldade, mas eu quero te dizer, Jesus tira esse fardo das suas costas. Jesus limpa a sua vida, Jesus te transforma, Jesus te restaura, Jesus te purifica, Jesus escreve uma nova história para você. Ele é um Deus de milagre, Ele veio para fazer algo novo na sua vida, Ele veio para te restaurar, Ele veio para te libertar, Ele veio para escrever uma nova história. E olha que a história que Ele tem para você é uma história linda, porque o seu futuro Ele já escreveu, mas vai depender, sabe de quê? Do seu presente, das suas escolhas, de estar escolhendo, estar no centro da vontade de Deus. E quando nós escolhemos estar no centro da vontade de Deus, Ele tem algo tremendo na nossa vida. Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos, e aquela seria sua última ceia. A ceia que seria o memorial até a sua vinda, até que Ele retorne nessa terra. O memorial que Ele nos mandou celebrar. É importante. E Jesus estava ali naquela ceia. E após lavar os pés dos seus discípulos, Ele começou a conversar como que iria acontecer naquele momento. Jesus sabia que entre aqueles 12 que estavam ali naquela noite, um daqueles 12 iria traí-lo. Um daqueles 12 iria entregá-lo para viver aquela que seria a experiência mais difícil da vida dele, porque Jesus veio ao mundo com a missão de resgatar o pecador do império das trevas e trazer o pecador para o reino da luz. Ele veio para salvar o que havia perdido. Ele veio pela minha e pela sua vida. Ele veio para que hoje você pudesse ter vida e vida plena nele. Ele veio para te dizer, você hoje pode dizer, eu sou livre, livre de todo jugo, livre de toda condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele derramou sua alma na morte pela minha e pela sua vida. Ele veio como figura humana. Ele sentiu toda a dor que nenhum ser humano da humanidade poderia sentir. Os pesquisadores e cientistas analisaram aquele tecido que foi enrolado no corpo de Jesus e foi comparado como se tivesse passado um rolo compressor, um trator, um rolo compressor gigante, e aquele rolo compressor passasse o tempo todo sobre o corpo de Jesus, para lá e para cá, para lá e para cá. Tamanho foi a destruição dele. Tamanho foi o que ele passou pela minha e pela sua vida. Lá em Isaías 53, quando foi feita a revelação, o profeta diz assim: ele foi oprimido, foi humilhado,
mas não abriu a boca como o cordeiro. Foi levado como ovelha muda ao matadouro, perante os seus tosquiadores, e não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, que dela cogitou, quem dela cogitou, portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura como dos perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça nem dolo algum se achou em sua boca, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, ele foi chicoteado, ele teve sua pele arrancada com as chibatadas que recebeu. Ele caminhou naquela via cruz, carregando aquela cruz pesada. Ele caiu, ele foi cuspido, ele foi chutado, ele foi xingado. Foi pela minha e pela sua vida, para que hoje nós pudéssemos dizer: sou livre de todo jugo, sou livre de toda condenação. Nenhuma condenação há para nós, porque ele nos libertou, porque ele nos restaurou. Ele era 100% humano quando caminhou aqui na terra. Ele não perdeu a sua divindade. Ele era 100% humano e 100% divino. E na sua humanidade ele sofreu a maior dor que jamais ser humano nenhum sentiu e nem poderá sentir, porque ele era o Filho de Deus. Ele carregou sobre ele todas as nossas dores. Foi por mim e por você. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Como aquele louvor, um louvor tão lindo. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Você já parou para pensar o amor dele? Tão grande, um amor tão grande que nos alcançou, porque ele escolheu nos amar. Ele nos ama, ele se importa conosco, ele se importa com cada detalhe da sua vida, ele se importa com a sua necessidade. Antes mesmo de você abrir a sua boca para pedir, ele já sabe tudo que você precisa. Ele contempla cada uma das nossas necessidades, ele entra na nossa causa, ele está contemplando a nossa necessidade, ele sente a nossa dor, ele colocou o Espírito Santo da promessa para estar do nosso lado, dentro do nosso coração, para dizer: filho, filha, eu estou aqui, pode me chamar, eu estou te ouvindo, eu sinto o que você está sentindo. Ele sabe tudo, ele está onde você está, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. Ele escolheu te amar, ele escolheu cuidar de você. Onde você está, seja qual for a casa que esteja representada nessa hora, está triste, você está cansado, você está fadigado, você está sentindo tristeza no coração, você está sentindo dor na alma, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus de milagre, ele é o Deus que entra na sua causa
causa, ele transforma o seu modo de ser, ele entra na sua mente e você pode dizer: Senhor, me ajude a me libertar, me ajude, Senhor, a sair dessa tristeza, a sair dessa dor, a sair dessa angústia. Lembrando, ele era 100% humano, ele sentiu a nossa dor. Ele caminhou conosco. Sabe quando ele estava lá na cruz do Calvário, que pregaram ele no madeiro com aquele prego gigantesco e colocaram os pés dele um por cima do outro com uma tábua de sustentação por baixo, que era para que a morte dele fosse mais lenta ainda, para que ele sofresse mais, e as pessoas gritavam lá de baixo: é o Filho de Deus, se é o Filho de Deus, sai logo dessa cruz então, desce daí, se você é o Filho de Deus, desce daí. E a palavra diz que tinha 2 ladrões que estavam do lado de Jesus. Um estava do lado direito e o outro estava do lado esquerdo. E um falou assim: ah, você é o Cristo? Nos ajuda a sair desse lugar. Mas tinha um que estava com o coração quebrantado e contrito. E a palavra de Deus diz: o coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. E ele estava ali. E ele tinha reconhecido que Jesus era o Salvador e que Jesus estava ali. Então ele sentiu o desejo, ele foi impactado e ele falou: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus deu a salvação para aquele pecador, aquele homem que viveu uma vida errada, mas se arrependeu ali na hora. Jesus deu a salvação para ele e o privilégio de no mesmo dia se encontrar com ele lá na glória. Aleluia! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus estava ali na última ceia, ele partiu o pão e, tendo dado graça, disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Aquele pão estava simbolizando a última ceia de Jesus presente, o corpo de Cristo que seria moído na cruz do Calvário pela nossa redenção. E logo após partir o pão, ele pegou o vinho e levantou aquela taça e falou: este é o meu sangue vertido por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o traidor estava entre ele. Nós sabemos que o traidor era Judas. Jesus declarou: aquele que está comendo na minha mão é o que vai me trair. E Judas se sentiu mal naquele momento. Nós sabemos que logo quando saiu dali, Jesus foi para o monte para orar. E quando Jesus estava ali no monte para orar, Jesus levou 3 discípulos e subiu para o monte chamado Caveira, Getsemane, que significa caveira. E ele subiu lá em cima. Enquanto ele estava orando, ele desceu para observar um pouquinho se os seus discípulos estavam orando, mas eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. E Jesus falou: vocês dormem. E ele voltava e orava e orava. E naquele momento de angústia, de tribulação, porque Jesus era 100% humano, ele estava sentindo uma dor de humano, uma dor de humanidade. Ele sentiu na carne, ele sentiu a dor, ele sentiu na carne. E Jesus estava ali e ele falou assim, naquele momento ali que ele estava sentindo aquela dor ali. Jesus, naquele momento difícil, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Nós sabemos que Jesus,
ele transpirou sangue, tamanha a dor que ele sentiu. Foi uma agonia tão grande que Jesus sentiu, que os poros dele saíram sangue de tanta dor que ele sentiu. E na terceira vez que ele desceu para ver se seus discípulos estavam dormindo, ele falou: eis que o traidor se aproxima. E naquele momento, por um beijo, ele foi entregue àqueles tosqueadores, aqueles que iriam humilhá-lo, chicoteá-lo. Arrancaram a roupa dele, colocaram uma capa, cravaram nele uma coroa de espinho e colocaram escrito Rei dos Judeus. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, sentiu sede e pediu água. E o que eles deram? Uma esponja embebida no vinagre. E Jesus não falou nada, só orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele passou tudo isso pela nossa vida, para nos dar vida plena, vida restaurada, vida transformada pelo poder de Deus. Jesus conheceu tudo o que nós vivemos. Ele conhece cada dificuldade. Ele conhece a sua dor. Ele sabe da sua tristeza. Ele sabe da sua angústia. Ele sabe do seu desespero. Ele sabe da sua tribulação. Ele sabe o que você vive. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Ele vibra conosco nas nossas vitórias. Ele chora conosco nas nossas tristezas. Ele está do nosso lado em qualquer circunstância. Que circunstância você tem passado? Você tem passado por tribulação, por dor, por tristeza, por angústia, por medo, por desespero, por desemprego, por falta de perdão? O que você está passando? O que você está sentindo? Você está sentindo medo, desespero, angústia, dor, tristeza, desespero, falta de esperança? A palavra de Deus diz que Ele tem esperança. Há esperança para você. Ele tem esperança para você. Ele tem presença para você. Ele tem a vida dele derramada em você. E quando ele estava lá na cruz, naquele momento de dor, de angústia tão grande, na hora de ir embora, a morte não o venceu, porque ele não morreu. Ele entregou a sua vida, porque ele sabia que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então ele disse: está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a partir daquele momento, ele expirou. Passou o sábado, passou o domingo, e no domingo, enquanto Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus para fazer a purificação do corpo dele, que era costume dos judeus, quando ela chegou lá, ela encontrou o túmulo vazio e um anjo sentado. Ela começou a chorar. E lá fora, enquanto ela estava chorando, ela conheceu o mestre. E ele perguntou: por que está chorando? Sou eu. E ela ficou feliz. E ele falou: vai contar aos outros que eu estou vivo, ressuscitei.
Jesus ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida plena. E hoje você pode todas as coisas nesse Deus Todo-Poderoso. Ele te libertou do império das trevas, te trouxe para o reino da sua luz, trouxe vida plena para você. E se você ainda não tem esse Jesus, e se você sentiu o desejo de aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador nessa noite, repita comigo: eu aceito Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador. E se você repetiu essa frase, eu quero te dizer, Ele está escrevendo o seu nome no livro da vida, porque Ele te salvou e te liberta nessa noite. E seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando nessa noite, eu quero fazer uma oração por você. Talvez você esteja passando por tribulação na sua família. Ele é o Deus que restaura a família. Talvez você esteja passando por dificuldade financeira. Ele é o dono do ouro e da prata. Talvez você esteja passando por enfermidade física. Ele te transforma, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele te dá uma vida nova nele. Seja qual for a sua dificuldade, Ele vai te restaurar nessa noite. Ele tem restauração para você, para a sua vida. Então, gostaria que você fechasse seus olhos, que você se concentrasse nesse Jesus Todo-Poderoso, porque nós vamos estar orando agora, pedindo a Deus que esteja entrando com providência na sua necessidade, seja qual for a sua necessidade. Jesus vai estar te trazendo a resposta agora, nessa noite. Coloque a sua mão no seu coração agora e vamos orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti nessa hora, Pai, nessa live de oração e palavra, ao qual, Pai, nós estivemos falando, Pai, desse momento tão importante, Pai, da última ceia, Pai, do memorial que o Senhor nos mandou celebrar, Senhor. No momento, Pai, que o Senhor estava ali lavando os pés dos seus discípulos, ensinando, Pai, que o maior entre todos é o servo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, para clamar pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu socorro bem presente na tribulação, pela Tua intervenção, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família representada nessa hora, Pai. No nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, de cada um que se encontra nessa live de oração e palavra agora, Pai. Oh, Deus, eu clamo, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela manifestação do Seu poder sobre cada vida representada agora nessa hora, Pai. Ei, Deus, no nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus que conhece cada situação, Tu és o Deus que conhece, Senhor, cada circunstância da vida dos Teus filhos, Tu és o Deus, Senhor, que entra com providência, Pai, em cada situação. Eu clamo agora pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua intervenção nessa hora, Pai. Ah, Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, que o Teu reino venha, que a Tua glória venha, que a Tua unção venha. Oh, Deus, começa, Senhor, a tocar, Pai, sobre cada vida agora, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, Pai. Oh, Deus, Tu és o Deus que abre os ouvidos espirituais agora, Pai. Oh, Deus, visita a mente, o coração agora, tira toda dor, toda tristeza,
tristeza, todo medo, todo desespero, toda síndrome do pânico, entra na mente agora, entra, Pai, na mente, visita a mente, traga, Senhor, todo pensamento contrário agora, Senhor. Deus, repreende, Senhor, todo pensamento de acusação, toda a mente cansada e fadigada, toda a alma atribulada agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua intervenção agora, Pai, sobre essa vida, Pai, que está cansada, desanimada, fadigada, ferida, angustiada. Pai, no nome de Jesus, entra com providência, traga sobre ele, sobre ela, Senhor, a mente de Cristo, a mente sarada, a mente transformada. Oh Deus, coloca, Senhor, sobre essa mente, oh Deus, pensamentos de paz, pensamentos de paz. Receba, 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 receba da paz do céu, que excede todo entendimento, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, manifesta do teu poder sobre a vida deles agora, Senhor, no poder do teu nome. É no nome de Jesus que nós estamos orando agora, Pai. Oh Deus, quantos, Senhor, estão precisando, Pai, de uma porta de emprego. A tua palavra diz que tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus, Senhor, que assina carteiras agora. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo agora, Senhor, oh Deus, portas de emprego sendo abertas. No nome de Jesus, receba, receba, pega aí, o Senhor está abrindo portas nessa noite, porta de emprego, Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu profetizo um milagre sobrenatural, Senhor, na vida financeira dos teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, vai dar, Senhor, estratégias novas, oh Deus, meios novos, Senhor, para que eles venham buscar o sustento da casa, Pai. Oh Deus, nós clamamos, Senhor, pelo socorro bem presente, Senhor, em qualquer circunstância, Pai. Oh Deus, tu és o Deus do relacionamento. Oh Deus, entra na família agora, Pai. Entra, Senhor, nos relacionamentos, Pai. Entra, Senhor, visita, Senhor, os casais, Senhor. Visita cada casa, Pai, agora, no nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor. Entra com providência, Pai, em cada circunstância agora, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelo teu milagre. Nós clamamos pela restauração, pelo teu poder, pela tua unção. Oh, Pai, quebra cadeias, Senhor, que impede, Senhor. Oh, Deus, tira todo impedimento, Pai, para que as famílias estejam, Senhor, unidas, Pai. Oh, Deus, que haja união nos lares, que nessa Páscoa, Senhor, haja, Senhor, o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele, Senhor, que liberta, que tirou o pecado do mundo, que libertou, Senhor, que traz libertação, que traz restauração, que traz renovo, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu clamo pelo teu poder, eu clamo pela tua providência, oh Deus, sobre cada família representada nessa noite, Pai. Oh Deus, eu clamo, Senhor, pelo teu milagre, Senhor, sobre cada enfermidade, Senhor. Oh Deus, nós clamamos agora, enfermidade da ponta do cabelo ao dedo do pé, bata em retirada agora, no poder do nome de Jesus. Tu és, Senhor, o nosso Deus é o Deus de milagre. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida plena, vida em abundância. Oh Senhor, derrama agora, Senhor, do teu poder sobre esse corpo. Oh Deus, visita cada célula desse corpo, Pai. Restaura esse corpo físico agora. Repreenda a enfermidade dentro dos órgãos internos, coração, fígado. Oh Deus, pulmão, Senhor, rim. Oh Deus, toda enfermidade, Senhor, todo câncer, toda AIDS. Oh Deus, toda enfermidade maligna caia por terra agora no nome de Jesus. Receba a cura, receba a restauração, receba o milagre, receba o renovo no nome de Jesus. E agora, estenda suas mãos agora em formato de concha para que você possa receber a bênção do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que a graça do Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. Que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos abençoe não somente hoje, mas para todos sempre. Diga comigo, amém. Receba, receba, receba da paz do céu. Que você possa ter uma sexta-feira abençoada de comunhão com a sua família. Prepare aquele almoço especial, em comunhão. Faça uma oração. Agradeça a Deus pelo milagre, pela restauração. Agradeça a Deus porque Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos sobrenaturais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não se esqueça, Jesus escolheu te amar, Ele te amou, Ele cuidou de você, Ele cuida de cada detalhe da sua vida, Ele contempla todas as suas necessidades, Ele escolheu te amar, Ele te sustenta na caminhada. Receba esse Jesus que te amou, que te restaurou. Receba. As nossas lives acontecem toda quinta-feira às 19 horas. Hoje a gente fez mais cedo às 18 horas, mas toda quinta-feira às 19 horas. Hoje eu avisei mais cedo. Todo sábado a partir de 9h30 da manhã. Nesse sábado especificamente não teremos live, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta às 19 horas. E o Senhor tem algo tremendo para falar, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me segue, tá? Me ajude aí, tá bom? Deus abençoe sua vida, deixe seu comentário, eu vou estar respondendo, tá bom? Se você foi abençoado, deixe o seu comentário e que o Senhor Jesus possa te abençoar rica e abundantemente todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Um abraço carinhoso, fique com Jesus. Deus abençoe poderosa.